Boa tarde, estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco, hoje com a presença do secretário o secretário de Desenvolvimento Econômico, Bruno Chamba, e o secretário da Fazenda, Décio Padilha. Contamos também com a presença do nosso intérprete de Libras, Marcos Vinícius. Os secretários vão iniciar fazendo algumas considerações e, em seguida, partiremos para as perguntas dos jornalistas. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria cumprimentar o secretário Décio e dizer que, nos últimos 2 meses, o governo de Pernambuco vem debatendo com vários segmentos econômicos um plano de convivência com a pandemia do Covid-19. Nós ouvimos a situação de cada setor, avaliamos onde caberiam as adaptações emergenciais e estabelecemos canais permanentes de diálogo com os representantes de cada setor. Além disso, um grupo de técnicos, com o apoio de uma consultoria externa, se dedicou a avaliar cada atividade econômica do Estado em uma matriz, considerando o risco sanitário para a saúde, assim como a sua relevância e essencialidade na economia do Estado e na geração de empregos. Dentro do nosso plano, estabelecemos um cronograma que prevê a retomada gradativa e planejada das atividades econômicas num período de 11 semanas e que está atrelado aos dados de evolução da pandemia do coronavírus no Estado de Pernambuco. Também apresentamos aos setores produtivos um plano de horários diferenciados de trabalho para cada um deles, com o objetivo de reduzir a quantidade de trabalhadores nos horários de pico no transporte público da região metropolitana. Dentro do nosso plano, cada atividade econômica terá um protocolo de funcionamento específico com 3 eixos. Um eixo com regras de distanciamento social, um eixo com regras de higiene e um eixo com regras de comunicação e monitoramento. É importante salientar que a gente deve obedecer o decreto onde estabelece a quarentena mais rígida nos 5 municípios da região metropolitana agora até o dia 31 de maio, para que a gente possa ter uma melhoria nos indicadores de saúde e que a gente possa dar início ao nosso planejamento do convívio e das atividades econômicas aqui no Estado de Pernambuco. Queria passar a palavra para meu colega Décio para ele fazer suas considerações. Cumprimentar o secretário Bruno Chamba, cumprimentar todos que estão ouvindo o nosso debate aqui, muito importante para a sociedade pernambucana. A pandemia se instala a partir da segunda quinzena do ponto de vista econômico no país e regionalmente no Estado, a partir de 15 de março. Temos aí já claramente uma previsão da queda do Produto Interno Bruto do país na ordem de 6%. O próprio governo federal já tem uma previsão de 4,7%, e as entidades que mais acertam os chamados top 10 do Boletim Focus já estão apontando para 6%. Neste contexto de queda de PIB, você tem ainda o aspecto que a pandemia traz um processo de deflação. Tivemos uma queda de 0,1% na inflação de abril e temos uma previsão agora, no mês de maio, de outra queda em torno de 0,46%, mais ou menos isso, o IPCA 15 já aponta. Esse aspecto é importante, porque a gente entende que a pandemia ela não vai apenas ficar com impacto econômico nessa fase aguda, que a gente chama das curvas mais significativas. A gente vai ter um problema o ano todo de queda econômica, isso atinge a receita do Estado. O Estado de Pernambuco, como os outros 27 estados, vivem exclusivamente do ICMS, que representa 74% de toda a receita corrente líquida do Estado. E esse ICMS está profundamente impactado com a pandemia. E essa pandemia, ela também traz, além da queda de receita, um gasto extra. Esse gasto, ele é em torno, na nossa previsão, de 950 milhões de reais. E por que extra? Porque não havia previsão orçamentária no final do ano passado da pandemia, do Covid-19. Então, temos o que a gente chama, na economia, de tempestade perfeita. Gastos significativos no curto espaço de tempo
adicionando a uma queda de receita. E neste cenário macroeconômico, a gente traz para a microeconomia, a gente vê aí uma situação muito impactante, que é como os estados e os municípios, lembrando que 25% de nossa receita é passada por município, eles vão enfrentar as despesas necessárias até o final deste ano. O pacote do governo federal, que depois de 20 dias corridos, foi sancionado ontem, publicado no Diário Oficial da União de hoje, ele chega com recursos que não são suficientes para essa grande crise. Temos um pacote da ordem de 1 bilhão e 77, dividido em 4 parcelas de 269 bilhões que o Estado vai receber a partir de junho. Ao final de 4 meses, esses recursos se encerram. E da parte que a gente chama de auxílio direto para a Covid, são 92 milhões de reais também em 4 parcelas. Ou seja, todo esse pacote, ele traz uma diferença, o que a gente chama de déficit, da ordem de 2 bilhões de reais. O que a ajuda vai vir, combinado com a queda de receita e os gastos extras do Covid, nos traz a um déficit de caixa esse ano do Estado de Pernambuco da ordem de 2 bilhões de reais. Então, é um cenário muito adverso, temos plano para enfrentar, mas a gente precisa de uma grande e imediata ajuda nacional, não só para os estados do Nordeste, os estados do Sudeste, eles também estão diante de uma crise profunda. Na realidade, o Pacto Federativo se mostra, num momento desse, frágil, porque as 27 unidades da Federação estão entrando praticamente em colapso financeiro. E você ainda tem um grave problema dos mais de 5 mil municípios, que dependem também bastante da receita do Fundeb, da receita do ICMS, a qual é diretamente vinculada aos estados. Então, é nesse contexto que a gente vem aqui para esta conversa, trocar ideias, responder perguntas e com o objetivo final da gente trazer a melhor informação possível. As 3 primeiras perguntas são sobre a questão da quarentena, então eu vou juntar. Primeiro, Pedro Alves, do G1, pergunta: os decretos de fechamento de comércio, praias e parques terminam no domingo, bem como a quarentena. Há previsão de renovação? Como será essa transição a partir de domingo? O Diário de Pernambuco também pergunta: o governo prevê renovação do decreto da quarentena ou reabertura gradual a partir do dia 1º de junho? E, por fim, Angélica Tassi, da TV Globo, pergunta: qual o plano de reabertura e quando deve começar? A pandemia é uma pandemia muito recente no mundo. A gente tem observado o que tem acontecido nos países, acompanhado os estudos científicos para a gente entender quais são as melhores ações a serem tomadas aqui no estado de Pernambuco, objetivando preservar e salvar vidas, e isso tem feito com que diversas ações, especialmente na questão do isolamento social, sejam necessárias para que a gente possa estabilizar as curvas de contaminação. Então, todas as ações que vêm sendo tomadas desde o dia 12 de março, quando tiveram os 2 primeiros casos confirmados aqui, são nesse sentido. Nós tivemos agora o decreto que estabeleceu uma quarentena mais rígida nos 5 municípios da região metropolitana, onde tinham os maiores casos de contaminação, e a gente está acompanhando atentamente, diariamente, os dados e o reflexo dessa quarentena nos números da pandemia, do contágio, da ocupação de leitos. Então, temos uma série de dados que são analisados de isolamento e estão sendo considerados para avaliar as próximas etapas que vão ser decididas a partir do próximo domingo. Então, essa quarentena ainda não se encerrou, ela vai até domingo. O que a gente pede é que as pessoas possam continuar a promover o isolamento social, só saindo de sua casa para as atividades essenciais, para que a gente possa ter uma estabilidade maior nessas curvas e a gente possa colocar o nosso plano de 11 semanas de convívio com o Covid, onde a gente sabe que enquanto não tiver uma vacina, enquanto não tiver um remédio eficaz, a gente vai ter que aprender a conviver dentro de regras e protocolos estabelecidos e que a gente deve divulgar a partir do final dessa quarentena. Também vou juntar as 3 próximas perguntas. Primeiro, Vitor Araújo, da Rádio CBN. Nos últimos dias, o governador e o secretário de Planejamento
falaram sobre conversas com o setor produtivo para a construção de um plano para a retomada gradual da atividade econômica. É possível detalhar quais os setores que serão autorizados a voltar primeiro? Quem vai fiscalizar o efetivo cumprimento das normas de reabertura? A TV Clube pergunta: já existe uma previsão para a retomada ou abertura gradual do comércio de rua e de shoppings? E, por fim, a TV Tribuna gostaria de saber se já tem uma previsão de retomada para a construção civil. Bom, nós temos um plano, esse plano foi estruturado com o apoio de uma consultoria externa, um comitê com diversos técnicos do governo, onde a gente avaliou cada setor e cada atividade econômica e a gente estruturou um plano, mas a gente está aguardando que os dados da contaminação, os dados da saúde, então todo esse tempo que foi necessário, primeiro para que a gente fizesse o isolamento e conseguisse conter o estágio de contaminação, também é um tempo necessário para a gente montar a estrutura hospitalar e a estrutura de saúde necessária para dar o atendimento às pessoas. Então, a nossa expectativa é torcer para que os dados da saúde possam apresentar sinais de melhora. Isso vai ser feito, tem sido feito diariamente, e no domingo, do sábado para o domingo, deveremos fazer uma avaliação para colocar quais são as medidas que vão estar funcionando a partir de segunda-feira. Nós já temos um plano, mas estamos aguardando os dados da saúde para que a gente possa estar divulgando a partir do domingo. A Rádio Folha pergunta: qual o reflexo dessa quarentena na arrecadação do Estado, em especial no ICMS? Caiu em quanto e como o governo planeja sua recuperação? Bom, a pandemia, ela traz impactos na arrecadação do ICMS, que é a principal receita do Estado de Pernambuco. Bom sempre frisar que 74% de toda a receita corrente líquida da gente é o ICMS e 25% disso vai para os municípios. Já teve impacto inicial em março, da ordem de 90 milhões de reais. Chegamos a abril com uma fase já mais aguda, porque tivemos o mês de abril todo parado e uma parte de março que estava parada, e aí tivemos uma arrecadação na ordem de mais ou menos 246 milhões a menos, e agora em maio a previsão é que tenhamos mais, digamos, num intervalo de 545 milhões de reais a 550 milhões de reais. O importante é saber que os efeitos da pandemia não é apenas nesses 3 ou 4 meses em que segue as curvas, mas principalmente no aspecto de que até o final do ano a economia ela estará retraída. Então o efeito não é tão imediato, ele é imediato, ele vai até o final do ano com uma queda do que a gente chama preços relativos e a base tributária. Então teremos aí um impacto em junho, impacto em julho e até o final do ano o nosso modelo ele aponta para 3,7 bilhões de queda na arrecadação do CMS. As duas próximas perguntas são para o secretário Décio. Primeiro, Marcelo Aprígio, do JC Online, pergunta: a ajuda aos estados sancionada pelo presidente vai ajudar Pernambuco a compensar a queda na arrecadação do ICMS, que deve ser de 36% só em maio? E Mirela Araújo, do Jornal do Comércio, pergunta: a liberação da parcela não ocorreu dentro do prazo esperado, que era agora no final de maio. Como será o mês de junho para o Estado sem esse reforço? Temos 2 problemas que atingiram todos os países, todos os estados, também a pandemia atingiu todos os países. No caso dos estados, o que é que está ocorrendo é muito importante. Nós temos aí a demora, porque no dia 7 de maio foi aprovado o projeto de lei e tivemos exatamente 20 dias desse projeto não sancionado. Então isso trouxe um agravamento às já combalidas finanças dos 27 estados. E aí não tem exceção, da região do Sudeste, do Norte, Nordeste, todas elas estão numa situação extremamente delicada de fluxo de caixa. Haja vista a queda de arrecadação e aumento da despesa com Covid. No que tange a questão de se o pacote foi suficiente, é importante saber de que o pacote ele tinha 3 eixos. Quais eram esses 3 eixos? O primeiro eixo era um eixo que ele era referente à ajuda vinculada para as intervenções de Covid, compra de equipamentos, compra de EPIs, pagamento de novas UTIs. Então, este valor, ele era um valor em que estava previsto na primeira discussão no Congresso Nacional, no Senado Federal um pouco mais elevado, mas mudaram os critérios, que foi para populacional e de
notificação, que a gente chama da parte de confirmação da pandemia. Dentro disso aí, Pernambuco ficou com 370 milhões de reais, dividido em 4 parcelas, de 92 milhões,5. Essas parcelas serão pagas a partir de 10 dias da sanção. Então, se foi sancionado hoje, teremos 10 dias para que esse valor seja pago, desde que cada estado faça uma desistência das ações. Eles vão ter que fazer sua desistência das ações que eles têm contra um ou outro caso da pandemia. Feitas as desistências, em até 10 dias será o recurso liberado. O que é importante disso? O segundo eixo desse projeto, ele é o eixo de compensação da receita do ICMS. Esse eixo, ele é um eixo em que ele traz um valor bem suficiente. O total dele é de 1 bilhão e 77 milhões de reais, quando que a gente sabe que só entre o mês de abril ao mês de julho, nós teremos uma perda da ordem de 2,1 bilhões de reais. Vamos ter uma perda de 2,1 bilhões de reais. Então, é um aspecto, digamos, de insuficiência na ajuda deste pacote. Portal Folha PE pergunta: os dados do CAGED divulgados ontem registraram um saldo negativo de 53.550 vagas nos 4 primeiros meses desse ano. Como será a expectativa para os próximos meses em relação ao desemprego? Haverá algum programa para a mudança desse cenário? Bom, a pandemia, as regras estabelecidas, os melhores protocolos determinaram que o isolamento social seriam as melhores ações. O isolamento social, ele provoca uma queda na atividade econômica muito relevante. Isso foi para todos os países. O Banco Central da Inglaterra já avisou que esse vai ser a maior recessão dos últimos 300 anos. Nos Estados Unidos, 38 milhões de pessoas pediram seguro-desemprego. O número do CAGED que foi divulgado ontem, ele não é bom para Pernambuco, mas ele também tem uma questão sazonal. Então, no ano passado, nesse mesmo período, nós tivemos 24 mil postos de trabalho negativos e esse ano em torno de 53. É muito preocupante, mas nós vamos trabalhar para, dentro do nosso plano de convívio com o coronavírus, a gente possa estar voltando gradativamente às atividades econômicas e a gente possa estar recuperando aí uma parte ou boa parte desses empregos, gerando oportunidade de emprego e de renda para os pernambucanos. Eduarda Barbosa, da Folha de Pernambuco, pergunta: as micro e pequenas empresas têm sentido bastante o impacto da pandemia do coronavírus. A dificuldade em conseguir crédito nos bancos está sendo relatada por muitas delas. Como o governo do Estado pode dar força a essa categoria? Desde o dia 15 de março, que nós enviamos uma carta ao Ministério da Economia pedindo um plano e uma atenção especial para as micro e pequenas empresas, porque a gente sabe a capilaridade, a quantidade e a relevância dessas empresas para a atividade econômica do Brasil e de Pernambuco não é diferente. Infelizmente, as ações que o governo federal adotou não são suficientes e o dinheiro não está chegando nas empresas. A gente tem visto as ações em outros países dos governos centrais, onde tem conseguido irrigar uma massa de dinheiro, um volume para dar credibilidade e confiança para que os empresários possam manter seus empregos e atravessar um momento tão difícil como esse. A gente espera que o governo possa rever suas ações, o governo federal, e consiga fazer com que algum dinheiro chegue na ponta para o pequeno empresário, que é quem está mais sofrendo nesse momento. Por parte do governo do Estado, a nossa AGE, a nossa agência do Estado de Fomento, nós estamos buscando oferecer recursos e linhas de crédito para alguns programas, como fizemos para o Polo de Confecções, onde conseguimos estruturar a confecção de máscaras, de EPIs, de aventais, dando linha de crédito específica, linha de crédito para o pessoal do receptivo do turismo, e estamos estudando cada segmento para ver de que forma a nossa agência de fomento possa estar dando essa cobertura que, infelizmente, os programas do governo federal não estão conseguindo fazer chegar a quem está mais precisando, no caso, as micro e pequenas empresas. Me permita aí, colaborando aí com esta pergunta, o Estado de Pernambuco, através da última reunião do CONFAS, fez uma grande articulação por determinação do governador Paulo Câmara, e essa articulação fez com que a gente tivesse um diferimento, uma postergação do pagamento do ICMS dessas micro e pequenas empresas por 90 dias. Então, o governo do Estado de Pernambuco fez um sacrifício grande
abriu mão de mais de 30 milhões por mês de receita nesta crise para ajudar as micro e pequenas empresas no sentido de dar algum caixa, algum alívio face à crise da pandemia. A última pergunta de hoje é da TV Asa Branca. O Moda Center Santa Cruz vai começar a adotar medidas para a reabertura do centro de compras. As cidades podem reabrir os comércios sem o aval do governo do estado? Ainda falando sobre o polo de confecções do Agreste, as empresas que exportavam para outros países começaram a sentir o impacto da pandemia antes de março. Há alguma medida para elas? Bom, nós fizemos um programa junto ao polo de confecções para que a gente pudesse converter parte dessas indústrias para fornecer materiais que estão em alta demanda agora, como no caso das máscaras, dos aventais, dos EPIs, através do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil, a organização social que cuida da política pública da Cadeia Têxtil e Confecção de Pernambuco. Nós elaboramos uma ficha de produtos para que as indústrias pudessem pegar essa ficha, desenvolver os produtos, pegar um selo de conformidade e começar a vender dentro desse selo de conformidade do Núcleo Gestor da Cadeia Têxtil. Tivemos um excelente sucesso. O governo do estado, através da Agência de Desenvolvimento ADDPE, investiu na compra de 1 milhão de máscaras para poder fazer a distribuição para a população. Outras empresas também aderiram ao programa, comprando volumes e quantidades expressivas. Então, nós já vendemos mais de 5 milhões de máscaras. Também tem sido vendido questão de avental, de EPI. Então, você conseguir pegar a sua indústria e converter para onde está sendo demandado agora é uma das ações que a gente conseguiu implantar. Em relação às atividades, mais uma vez, a gente vai esperar até domingo para avaliar a questão do andamento das curvas da contaminação com a saúde, para, a partir do domingo, a gente estar dialogando com os municípios e conversando com os setores para estar detalhando o nosso plano de como a gente espera que as atividades econômicas devem funcionar dentro de novos protocolos específicos e obedecendo sempre o acompanhamento dos equipamentos e dos dados da saúde, para que a gente possa fazer esse difícil equilíbrio entre manter atividades econômicas funcionando, mas sempre cuidando, olhando para preservar e salvar vidas. Alguma consideração antes do encerramento? Então, eu tenho. Falar? Bom, eu acho que é muito importante colocarmos que são fases. Estamos numa fase que ela ainda requer um controle de isolamento social muito forte. Essa fase ela tem data para se encerrar, mas não significa que a partir dela voltaremos ao normal. É o conceito do novo normal. O comportamento pessoal, o lazer, a prática de esporte, tudo isso precisa nesse momento se adequar à nova realidade. O que estamos debatendo aqui é que o governo do estado de Pernambuco tem um protocolo científico, técnico, com um rigor em cima dos indicadores melhores para controlar qualquer aspecto de contaminação, e isso daí é uma fase em que ela chega com muito estudo e é gradual. A gente está falando de uma abertura gradual, responsável e baseada na ciência. Não estamos falando aqui de voltar na normalidade, de fazer aglomerações, de encontros em locais fechados, com quantitativo de pessoas que a ciência e a técnica não aconselha. A gente está falando de uma retomada da atividade econômica, gradual. E o outro ponto importante é com relação a esse aspecto do que a gente chama da ajuda nacional. Os 3 eixos que eu falei, que é o eixo da ajuda da pandemia para os custos da doença, o eixo que é a questão da compensação das receitas de estados e municípios, e esse terceiro, que é a suspensão das dívidas, isso precisa agora ser debatido por todos os estados com seus representantes no Congresso Nacional, porque este veto referente à questão de que dívidas com os bancos nacionais, com os bancos internacionais, a partir de hoje, com a sanção que foi dada pela Presidência da República, volta-se a pagar essas dívidas. Esse tema, urgentemente, tem que estar debatido no Congresso, porque todos os 27 estados e os 5.000 e poucos municípios que existem no país terão desencaixe, uma despesa muito grande. Só Pernambuco pagará 1 bilhão e 200 do mês de maio ao mês de dezembro das dívidas com os bancos internacionais e com os bancos nacionais.
Então, é um tema em que a sociedade precisa acompanhar, porque a prioridade agora é que esses recursos sejam utilizados para combater a pandemia e salvar vidas, e não pagar juros aos bancos. É importante a gente ter essa ajuda do Congresso Nacional, nessa apreciação do veto, com todo respeito à Presidência da República, mas isso tem que ser debatido no Congresso Nacional urgentemente, porque já estamos a 20 dias de uma lei aprovada, que só hoje foi sancionada, publicada no Diário Oficial, e que trouxe vetos que eles trazem um grande esforço adicional de caixa em economias que já estão combalidas, feitos os estados e os municípios. Esse veto atingiu também as dívidas do INSS com os municípios, atingiu as dívidas de bancos nacionais e internacionais com os estados, e a gente precisa da colaboração, e quando eu falo a gente, o Conselho Nacional dos Secretários da Fazenda estão se reunindo hoje, às 18h30, para debater e procurar ajuda do Congresso Nacional, a partir de amanhã, numa apreciação rápida do veto, porque o Congresso teve muita sensibilidade. O Congresso, tanto a Câmara, todos os deputados e todos os senadores viram e tiveram uma visão da gravidade da situação do país, aprovaram rápido a saída possível. Os recursos não são suficientes, verdade, mas era o que era possível. Então, antes a gente recebê-los, mesmo no montante abaixo desse déficit que eu falei, de 3,7 bilhões da queda da receita e 950 milhões de custo adicional de gasto com saúde, que não estava previsto no orçamento, mas a ajuda é bem-vinda. Agora, com esse veto, suspendendo o que era a nossa garantia de não pagar as dívidas, é um fluxo financeiro para Estado e município muito maior do que a própria ajuda financeira que chegará. Então, esse pacote ele precisa ser olhado como um todo, ajuda de compensação de receita, mas suspensão das dívidas, até porque o montante das dívidas ele é superior. Então, é um apelo que os 27 secretários de Fazenda, através do Concefaz, está fazendo ao Congresso Nacional, que é uma área muito sensível, é um poder da República que vem ao máximo se empenhando para imediatamente a gente sair com uma solução econômica viável para essa crise, e essa apreciação pela necessidade, ela deve ser feita ainda no transcorrer do início da semana que vem. Então, realmente precisamos colocar esse debate na sociedade, porque as dívidas com os bancos nacionais e internacionais não podem ser prioridade numa situação que o Brasil está perdendo tantas vidas diariamente. Encerramos, então, mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no canal do YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa tarde.